Vamos à nossa primeira questão. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão objetos de avaliação. Com base na Lei 8.112, um dos fatores observados para a avaliação do estágio probatório é... Alternativa A, pontualidade? Não, tá? Não é isso que está na lei. O que tem na lei é assiduidade. Assertividade? Também não. Subordinação? Tampouco. Produtividade? Sim, tem produtividade na lei. Capacidade de liderança? Não. Segundo a lei, é capacidade de iniciativa. Aí, ó, gabarito. Alternativa E. Vamos ver o que diz a lei. Aqui, ó. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado, tá? Ele vai passar por um estágio probatório e vai ser observado a sua assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Bom, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. São licenças consideradas como efetivo exercício, exceto licença por convocação para serviço militar? Não, porque sabemos que licença por convocação para serviço militar é sim considerado efetivo exercício, até porque a pessoa não tem escolha, né? Está indo lá servir a pátria. B. Licença à gestante, adotante e à paternidade. Também é considerado efetivo exercício. Licença para acidente em serviço ou doença profissional. Sem comentários, com certeza efetivo exercício. Licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração que exceda... Não, gente, a gente sabe que é considerado efetivo exercício quando é licença para tratamento da própria saúde, ok? Então, certamente esse é o gabarito, porque aqui diz, né, exceto, tá? O que não é considerado como efetivo exercício é a alternativa D, licença para tratamento de pessoa da família do servidor. E a alternativa E, licença para tratamento de saúde, ou seja, da própria saúde, até o limite de 24 meses, acumulados ao longo do tempo de serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo. Então, o gabarito só pode ser a alternativa D. Okay? Licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor não é considerado como efetivo exercício. Okay? Temos aqui na lei, ó. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. A licença para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses é considerado o quê? Olha lá, ó. São considerados como efetivo exercício. Ok? Considerando as formas de provimento de cargo público previstas no artigo 8 da Lei 8.112, é correto afirmar que não ocorre provimento derivado na nomeação? Sim, é na nomeação mesmo. Porque o que é esse provimento derivado? É um provimento de cargo público que ocorre após um outro provimento. No caso da nomeação, quando você é nomeado, você ainda não teve nenhum provimento de cargo público. Esse é o seu primeiro provimento, é o provimento primário. A nomeação é um provimento primário, inicial. Agora, a promoção não, a promoção é um provimento derivado, porque você já deve ter passado pela nomeação para depois ser promovido. Recondução, a mesma coisa. Para você ser reconduzido, é sinal que você já foi nomeado. Reintegração, você já foi nomeado, foi demitido, mas também já passou pela nomeação. Aproveitamento é só para quem já foi nomeado, ok? E foi colocado em disponibilidade, tá? Então vamos marcar a alternativa A. Este é o gabarito da questão. Vamos lá. A Lei 8.112 estabelece que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente da compensação de horário? Sim, tá? Isso também serve quando a pessoa tem cônjuge, um filho ou dependente com deficiência às suas expensas, tá? E também não é necessário a compensação de horário. Então, ele vai ter direito a um horário especial. Provavelmente, este é o gabarito, mas pode ser, né? Vamos ver. B. Que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, com compensação de horário? Não. Sabemos que neste caso não é necessário compensação de horário. Então essa aqui está incorreta. C. Estudante. Tá? Licença para estudante. Quando comprovada a compatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, já podemos parar por aqui.
porque o horário especial para o estudante só é concedido, tá? Quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. Então, tem condições, né? D. Que atua como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal vinculada à compensação de horário a ser efetivada em até 2 anos? Errado, porque neste caso, tá, quando o servidor atua como instrutor em curso de formação, desenvolvimento ou treinamento, a compensação é até 1 ano, não até 2 anos. Isso aqui está incorreto. Tá? Mas tem direito ao horário especial. Que participa de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Tá? Neste caso também cabe horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada em até 6 meses. Errado. Nos dois casos, tá? Da alternativa D e da alternativa E, a compensação de horários é até 1 ano. Ok? Então, o gabarito é a alternativa A. Viu? Correto. Vamos para a próxima questão. A vacância do cargo público ocorrerá. Vamos marcar, né, os itens em que ocorre vacância, em que o cargo fica vago. Na remoção, o cargo fica vago. Sim. Na redistribuição, não, porque a gente sabe que a redistribuição é redistribuição do cargo. Ele não fica vago. Ele só é redistribuído. Ele pode mudar de endereço, mas ele continua vago. Então, o item 1 esquece. 2. Readaptação. Sim, na readaptação ocorre vacância, porque uma pessoa que adquiriu uma deficiência, por exemplo, sofreu um acidente, quebrou uma perna, ele vai ter que ser realocado em um outro cargo mais compatível com as suas limitações, ok? Aí o cargo anterior vai ficar vago. Reversão, não, gente, reversão é quando a pessoa foi, por exemplo, aposentada, né, por invalidez, e essa aposentadoria foi invalidada, então ele retorna ao cargo que ele ocupava. É uma forma de provimento e não de vacância. 3. Readaptação. Já vimos que é sim uma forma de vacância. Falecimento é sim uma forma de vacância. Então já temos aqui o item 3. Item 4. Demissão e promoção. Sim. Demissão é sim uma forma de vacância, porque você foi demitido, seu cargo fica vago. Falecimento também. Você faleceu, o seu cargo fica vago. Então só pode ser... vamos ver qual das alternativas tem o item 3 e 4. É a alternativa C. Vamos ver o que diz a 5 antes de prosseguir. Recondução é quando você volta para o seu cargo, é uma forma de provimento. E reversão também é uma forma de provimento. Tá? Claro que na recondução, o cargo que ele estava... de fato, a recondução também pode ser uma forma meio que híbrida, né? O cargo que ele estava fica vago, ele vai assumir o outro cargo. Tá? Ocorre o provimento no outro cargo. Mas reversão, tá? É uma forma de provimento, então não inclui. Só pode ser realmente a alternativa C. Tá? Então, são formas de vacância: readaptação, falecimento, demissão e promoção. A Lei 8.112 dispõe sobre o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Nos termos da Lei 8.112, avalie as assertivas abaixo. Bom, a questão aqui, ela quer que nós avaliamos quais dessas 4 assertivas estão corretas, em seguida marcar a alternativa que apresenta a única verdadeira, tá? Vamos lá. Vamos analisar cada uma delas. Item 1. Assertiva 1. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor e é a pedido passar a ter... já podemos parar por aqui. Por quê? Porque não é a pedido, mas sim no interesse do serviço público, no interesse da administração que é concedida, tá? A ajuda de custo. Ao servidor, tá? Essa ajuda de custo é destinada ao servidor que passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, tá? Ele irá se mudar a pedido da administração pública em caráter permanente, então a ele vai ser concedido essa ajuda de custo. Agora, se for a pedido, se for por uma vontade dele própria, tá? Aí não terá direito à ajuda de custo. Ele mesmo terá que custear a sua vontade, tá? Custear esse desejo de morar em uma outra localidade. Vamos lá. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor
conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Tá certo, tá? 3 meses de remuneração que ele vai receber como ajuda de custo, no máximo, tá? No máximo 3 meses de remuneração. Vamos para o próximo. Ao item 2. O servidor que é a serviço, deixa eu afastar aqui, que é a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser regulamento. Certinho. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las, ou seja, devolver as diárias, aqueles valores que ele recebeu, no prazo de 10 dias, está certo isso? Está errado porque é no prazo de 5 dias, ok? Vamos lá. A critério, o 3 agora, tá? 3. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse público. Bom, é aquele famoso matraca, aquele mnemônico matraca. Ao servidor em estágio probatório, ele não pode ter licença para mandato classista, tratamento de assuntos de interesses particular, tá? Matraca e licença para capacitação. São essas 3 licenças que o servidor em estágio probatório não pode exercer. Então tá certo, né? Porque aqui está falando, né? Desde que não esteja em estágio probatório. Ou seja, não pode ser servidor que esteja em estágio probatório. Pode gozar sim de licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Então, o item 3, por enquanto, é o único correto. Vamos ver o 4? Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão. Certinho. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 5 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição e excederem o referido período. Bom, o que esse item 4 está querendo dizer? Que o substituto do ocupante do cargo em comissão, por exemplo, né, ele fará jus à retribuição pelo exercício nos casos em que o afastamento do titular for superior a 5 dias consecutivos. Certo ou errado? Errado, porque isso ocorre quando o afastamento é superior a 30 dias consecutivos e não a 5 dias, como afirma aqui a questão, ok? Ele ali assumiu como substituto, tá, o cargo em comissão de natureza especial. Caso se passe 30 dias e o titular não retornou ao cargo, ele passa a receber essa retribuição. É 30 dias e não 5 dias. Logo, podemos concluir que apenas o item 3 está correto. Então, vamos marcar aqui. Viu? Assertiva 3 é a verdadeira. Vamos lá para mais uma questão. Acerca do processo disciplinar, tá? Processo administrativo disciplinar. É correto afirmar que, mais uma questão sobre a Lei 8.112. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos 2 médicos psiquiatras. Qual é o erro dessa assertiva aqui? É quando fala que são 2 médicos psiquiatras, no mínimo, para avaliar a sanidade mental do acusado, quando, na verdade, a Lei 8.112 exige apenas 1 médico psiquiatra, no mínimo, para avaliar a sanidade mental do acusado. 2. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, correto, designados pela autoridade competente, que indicará, entre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo comissionado superior ou de mesmo nível. Já podemos parar por aqui, porque o presidente ele não precisa ser
somente um ocupante de cargo comissionado. Segundo a lei, tá? O presidente deverá ser um ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado, ok? Então, essa questão erra quando fala cargo comissionado. Podemos até riscar aqui, ó, tá? Vamos para a alternativa C. Verificada a ocorrência de vício sanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou de hierarquia superior, tá? Um chefe superior, apenas poderá declarar totalmente a sua nulidade e ordenará no mesmo ato a constituição de uma outra comissão para instauração de um novo processo. Qual é o erro da alternativa C? É quando fala que, quando identificado um vício sanável, na verdade, quando for identificado um vício insanável, a autoridade superior, a autoridade competente, ele é obrigado a declarar a nulidade total do processo. Isso está errado porque a lei diz que ele pode declarar total nulidade ou parcial nulidade do processo disciplinar, ok? E no mesmo ato dessa declaração de nulidade, ele vai constituir uma outra comissão para a instauração do novo processo, ok? Então, o erro está aqui, ó, não é só total nulidade, mas também parcial nulidade. Vamos para a alternativa D. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, ou seja, um crime prescrito no Código Penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público somente após a instauração do processo disciplinar. Certo ou errado? Errado, porque é independentemente da instauração do processo disciplinar. Se durante a sindicância já foi detectado um crime por parte do servidor público, um ilícito penal, tá? Cópia dos autos já poderão ser encaminhada para o Ministério Público, ok? Alternativa E, que certamente é o gabarito da questão. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, tá? Assegurando-se-lhe vista ao processo na repartição. Então, o prazo para a defesa são realmente de 10 dias e este é o gabarito da questão, ok? Ele vai ser citado, tá? desse processo disciplinar, ele terá 10 dias para se defender, corretíssimo? Este é o nosso gabarito. Adrijan colocou o grau no curso de nível superior vinculado às ciências exatas e, dada sua apurada qualificação, foi convidado a prestar serviços em empresa de engenharia. Dentre outras atividades, prestava serviços para vários municípios. Após essa relevante experiência, Adrijan organizou-se para ingressar no serviço público, tendo obtido aprovação na sua primeira tentativa. Após os trâmites legais, ele tomou posse e entrou em exercício, iniciando o estágio probatório. Apesar de sua alta qualificação, o servidor não se desincumbiu em tempo hábil adequadamente às tarefas que lhe foram designadas, sendo advertido sobre isso por diversas vezes pela chefia imediata. Nos termos da Lei 8.112, a conduta do servidor não preenche, para o desempenho do cargo a ser avaliado no estágio probatório, o fator alternativa A, relevo, empatia, iniciativa ou produtividade. Bom, a gente sabe que, dentre todas essas alternativas, a única está na lei, no que diz respeito à avaliação do estágio probatório, é a alternativa E, produtividade. Realmente, neste contexto, o servidor ele faltou com a questão da produtividade. Então, esse é o gabarito da questão. Tá? Vamos ver aqui o que diz a lei sobre isso. Aqui é o que é avaliado durante o estágio probatório: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Temos uma questão bem simples. O servidor público Afajanes foi designado para exercer suas funções no município J
e aceitou a indicação. No local não existe moradia oficial e o servidor deve realizar locação de imóvel para residir no lugar onde irá exercer suas funções estatutárias. Nos termos da Lei 8.112, diante de ausência de imóvel funcional disponível para o uso do servidor, deverá ser concedido auxílio residência, auxílio moradia, auxílio família, auxílio fiança ou auxílio apoio. Todos nós sabemos que é o auxílio moradia. Tá? Correto, viu? É o que está lá na lei. Auxílio moradia. Mais uma questão muito fácil. Vamos lá. A questão pede para nós marcarmos a alternativa incorreta. As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento? Errado. Segundo a lei, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento. Então, essa está incorreta. Se essa está incorreta, este é o gabarito da questão. Ok? Já podemos marcar a alternativa A como correta. Agora, vamos ver, tá, as demais alternativas. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é redutível, certo? Tá? É o vencimento, mas as vantagens de caráter permanente é irredutível. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Certo. Ok? Caso você é um servidor público e se candidate a um cargo de vereador, de prefeito, você não terá ajuda de custo para assumir este cargo, ok? Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária, certo? Porque fará jus à ajuda de custo. Quando o deslocamento, tá, é de caráter permanente, quando o servidor ele vai ter que se mudar para uma outra localidade, o que ele vai receber não são diárias, mas sim ajuda de custo. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Certo ou errado? Certo. Ok? Ele recebeu os valores da ajuda de custo. Caso ele não se deslocar, caso ele não se apresentar na nova sede, ele terá o prazo de 30 dias para devolver os valores recebidos. No caso de diárias, o prazo é de 5 dias. Vamos para a nossa próxima questão. Extinto o cargo, o servidor estável será aposentado por tempo de serviço? Sabemos que não. Reintegrado ao cargo anterior? Também não. A reintegração é só quando a pessoa foi demitida injustamente. Reconduzido ao cargo de origem? Também não. Isso é só em caso de readaptação. Posto em disponibilidade com remuneração integral? Errado, porque quando o cargo é extinto, o servidor é posto em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Errado. Posto em disponibilidade até que ocorra seu aproveitamento em outro cargo. Esse é o gabarito. Raul foi aprovado em concurso público para o cargo de inspetor de alunos. O caput do artigo 41 da Constituição estabelece que para adquirir estabilidade, Raul precisará de 3 anos de efetivo exercício no cargo. O mesmo artigo 41, em seu parágrafo 4º, define outra condição para aquisição da referida estabilidade. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que expressa a condição do artigo 41, parágrafo 4, para ele adquirir a estabilidade. O que precisa acontecer? O gabarito é a alternativa B, avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Tá? No estágio probatório, ele vai passar por diversas avaliações de desempenho e se no final ele for aprovado em todas essas avaliações, ele irá adquirir a estabilidade. Vamos para a nossa próxima questão. Dusko é servidor público federal vinculado ao Poder Executivo e recebe o convite para estudar no exterior em prestigiada instituição de ensino. Após os trâmites legais, logra obter autorização e tem deferido o período máximo de afastamento permitido. Nos termos da Lei 8.112, ao retornar às atividades,
o que irá acontecer com este servidor? Tá? O que aconteceu aqui? Um servidor público, ele conseguiu afastamento para estudo no exterior, tá? Pelo período máximo. Quando ele voltar, por exemplo, se ele ficou 6 meses, por exemplo, estudando fora, quando ele retornar às atividades, ele é obrigado a permanecer no serviço público por 6 meses. Então, o gabarito só pode ser alternativa E. Permanecerá em atividade, no mínimo, por período idêntico ao de sua ausência. Vamos marcar. Alternativa E. Este é o gabarito da questão. Agora vamos ver o fundamento lá na lei. Aqui, ó. A ausência não poderá exceder 4 anos e fim da missão ou estudo somente decorrido igual período será permitido uma nova ausência. É sobre afastamento para estudo ou missão no exterior. Mais uma questão bem simples. Segundo dispõe o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Chedomir foi convidado para ocupar cargo em comissão em determinado órgão federal, por já pertencer aos quadros do Serviço Público Federal, requer autorização à chefia da sua repartição para tal fim. O requerimento é deferido e, nos termos da Lei 8.112, no caso em tela, a cessão do servidor ocorrerá com... O que acontece aqui? Ele é um servidor público federal e foi requisitado para ocupar um cargo em comissão em um outro órgão também da esfera federal. Tá? E o que acontece nessa situação? Há um prazo determinado para o exercício? Não, tá? Ali não fala nada sobre isso. Vamos riscar aqui. B. Compromisso de retorno ao órgão originário também não. Ônus de remuneração para o cedente, para quem está emprestando o servidor, para o órgão que está emprestando o servidor, ele vai continuar pagando. Aquele servidor que foi ocupar um cargo em comissão em outro órgão? Sim, porque é da mesma esfera. Agora, se fosse um servidor emprestado para ocupar um cargo em comissão na esfera municipal, estadual ou distrital, aí o ônus seria para cessionário, ou seja, para o órgão que está requisitando aquele servidor para ocupar um cargo de comissão. Ok? Então, o gabarito é a alternativa C. Vamos ver se está correto aí, ó. Correto, parabéns, você acertou a questão. Autorização do presidente da República, nada fala sobre isso. Proposta de reciprocidade do órgão beneficiário também nada fala sobre isso. Por exemplo, eu te empresto um, você empresta outro. Não tem isso. Ok? Vamos para a nossa próxima questão.